Olá, gente, eu sou Leandro Fernandes, boa tarde. Chegamos com o programa Bíblia para as Nações. Eu quero começar com uma frase, com um pensamento. Alguém disse mais ou menos assim, se a nossa causa é apenas uma causa individual, nós correremos individualmente. Mas se a nossa causa é coletiva, aí Deus sempre estará ao nosso lado, tá bom? Pense nisso. Lembrando que domingo, 4 horas da tarde, nós temos a repetição deste programa, Bíblia para as Nações, que não é um programa religioso, é um programa de reflexão. Semana passada, por exemplo, quinta-feira passada, falamos sobre a pena de morte. Hoje nós vamos falar sobre o racismo, um pouquinho sobre o racismo. Há racismo no Brasil? Essa é a pergunta. Há racismo no Brasil? Qual é a sua opinião? Você pode ligar no 2379-4733 e opinar, criticar, elogiar, fazer a sua observação. Nós somos livres para refletir. E sempre me ajudando ele, meu xará. Eu sou Leandro Fernandes, ele é o Leandro Malfi, é o Xará Malfi. Xará, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos. Elton que está aí nos ajudando. É verdade, esqueci do Elton, um beijão no coração do Elton. São Paulino roxo, né? Contente com a vitória do nosso tricolor, Leandro. Roxo, vermelho, branco e preto. Eita, é multicolorida a coisa aí. Então, boa tarde a todos, né? É sempre um prazer estar aqui, Leandro, participando desse programa. Né? Já é um sou prazer, da casa senhor. aí, Leandro. Com certeza. Já me sinto de casa. Não tenha dúvida. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Abração a todos que têm nos acompanhado, têm participado, seja via Facebook, as redes sociais, por e-mail, enfim. Todos aqueles que têm contribuído para somar nesse programa aí. Um abração a todos e, desde já, Leandro, já quero convidar para o pessoal participar aqui com a gente. Né? Ligue para nós, dê sua opinião no 2379-4733. Né? Ligue, mande a sua opinião. Nos inscreva também através do e-mail Bíblia para as Nações na TV, @gmail. Inclusive está aparecendo, Leandro, o meu e-mail pessoal, seu, que as pessoas podem entrar em contato esse também. É o do Leandro, quem quiser também pode entrar sem problemas pelo e-mail do Leandro e do Leandro Fernandes, né? Não do Malfi. Agora eu te cortei, Leandro, o nosso e-mail do programa? É Bíblia para as Nações na TV, @gmail.com. Quem quiser encontrar também o nosso canal no YouTube, digite assim, Bíblia para as Nações na TV, tudo junto, sem separar, como se estivesse digitando e-mail. E aí o canal aparece. Esses dias eu detectei que quando eu digitava Bíblia para as Nações, aparecia um outro canal, Leandro. Então, para o canal desse programa, Bíblia para as Nações na TV, tudo junto, digita lá no YouTube, aparece, você pode curtir o canal, se inscrever, compartilhar também. O nosso e-mail está na tela. Tá aí, Bíblia para as Nações na TV. Exatamente como está no e-mail, aí você digita lá no YouTube e aparece, né? E você pode fazer lá, opinar, sugerir temas. Se você perdeu algum programa, você quer indicar para algum amigo que você sabe que gosta também desse tipo de programa, né, Leandro? Então, na verdade, o programa é para todos, né? Então você pode indicar e aquele que gostar vai se achegar aí, Leandro, com a gente para refletir. Legal. E para a gente entender mesmo, então, os nossos programas aqui na TV estão indo para o YouTube. Para o YouTube. Todos os programas estão lá. Se você quer saber, perdeu da semana passada, quer saber o que aconteceu, pode digitar lá no YouTube, tem a data, tudo certinho. E aí você pode participar também, né, escrevendo, deixar seu comentário lá embaixo, fazer sua crítica. Enfim, fique à vontade para nos inscrever e participar junto conosco desse projeto. Certo, Leandro? Valeu, Xará. É o Xará Malfi, Leandro Malfi. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre racismo no Brasil. Daqui a pouco eu volto, tá bom, Leandro? Volta aí, Deus. Quero mandar um abração para a rapaziada aí. Em primeiro lugar, usando essa câmera, Autopeças Restauração. Peças mecânicas e acessórios em geral. Quer trocar a peça do carro? É necessário que a gente tenha uma empresa de confiança e com um preço justo. Pessoas que são do ramo. Nós indicamos Autopeças Restauração há muito tempo no ramo. Tá legal? Peças mecânicas e acessórios em geral. Em segundo lugar, quero falar de roupa State One Jeans. Marque bem na sua cabeça esse nome, hein? Esse endereço que aparece na sua telinha, o nosso telefone aí também, você vai falar com a Luciana, é principalmente para você atacadista lojista, que vai comprar no mínimo 12 peças. Querendo comprar menos de 12 peças, ligue e fale com a Luciana, ela vai te indicar outro endereço, provavelmente, tá bom? Neste endereço, somente visita agendada, para ela melhor te atender, a atenção exclusiva para você, você vai ligar antes e agendar a visita, tá bom? Calça, camisa, blusa, saia, camiseta, o friozão chegando, tem muita roupa legal, muita roupa chique, você vai andar na moda, investindo um dinheiro
não tão grande assim. Um dinheiro legal é um pagamento justo também. E para você que quer revender, você vai ainda ganhar o seu dinheiro vendendo roupa, todo mundo vai ficar satisfeito, e uma roupa num preço legal, e uma roupa show de bola, State One Jeans, marque esse nome e repito, hein? Em terceiro lugar, Churrascaria Galpão Gaúcho, almoço, jantar, self-service, nós temos rodízio, nós temos um preço também legal, um ambiente familiar. Você pode reservar espaço para a festa com a sua família, a sua turma, enfim. É um ambiente maravilhoso, uma comida muito legal, nós indicamos e eu estou lá sempre. O Leandro mesmo já esteve lá jantando com a gente, Galpão Gaúcho, né, Xará? Campeã comida, eu sou suspeito de falar, eu estou lá sempre e vou porque gosto, não é só porque me ajudam a manter esse projeto, porque nos ajuda não. É porque eu gosto mesmo, conheço há anos, beleza? E também um abração para a rapaziada lá dessa marca de roupa 0x0, que veste a gente também. Está tudo 0x0. Leandro, há racismo no Brasil? É apenas uma pergunta, vamos refletir, né? Leandro? Vamos tentar responder, né? Vamos tentar refletir. Vamos lá, legal. Né? Certo, então, Leandro, para começar, a gente fala sobre... Hoje eu estava até nas minhas aulas, né, na escola, eu estava falando sobre a falta de definição de alguns termos, né? Legal. Então eu perguntei sobre globalização, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, só que não sabia exatamente o que seria, né? E aí falta às vezes essa definição para nós sabermos o que significa, né? O significado real das palavras. E por não sabermos às vezes o significado real das coisas ou das palavras, Leandro, a gente acaba agindo com base nos nossos preconceitos. Nos preconceitos. A gente entra naquela ideia do senso comum, sai reproduzindo falas que às vezes nós nem sabemos. É mais fácil sair falando o que a gente ouviu do que refletir. É mais fácil, né? Não dá tanto trabalho. Ou pode dar trabalho depois, né? Mas enfim, né, para a gente começar, defina então para a gente esse termo, o racismo. O que significa racismo? Leandro, uma definição técnica, eu falo e tento comentar. Racismo significa, segundo alguns dicionários, qualquer pensamento ou atitude que separa raças humanas, por considerarem umas superiores a outras. Então, Leandro, quando eu faço parte de uma raça e você faz parte de uma outra raça e eu acredito que a minha raça é superior à sua raça, embora esse conceito de raça é questionável hoje em dia, tal, legal, mas só para a gente dar um exemplo bem simples, Leandro. Quando eu faço parte de uma raça, você é de uma outra raça, o Elton Orsi, nosso amigo do outro lado das câmeras, faz parte de uma outra raça e eu acredito que a minha raça é superior às raças de vocês, eu posso cometer atos de racismo, racistas, tomar atitudes racistas, eu posso adotar comportamentos racistas, Leandro, quando eu acho que a minha raça é superior à sua raça. Então, uma definição técnica é, repetindo, o racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras. Então, é mais ou menos por aí. Se considerar superior, né? É interessante que em Cristo, quando ele diz para nós considerarmos o outro superior a nós, né? Não nós o evangelho, ele já é um pouco diferente, né? O evangelho é radical, né? Robinho chegou aí, abração, Robinho. Robinho que é sangue bom, é de uma raça boa. Raça boa. O Robinho é São Paulino também, né? Ele colocou uma foto no Face essa semana, o Robinho, com a camisa do Santos, mas é porque o Santos foi campeão. Foi, eu tenho as minhas dúvidas. E ganhou no Jogada aqui, né? Que tá toda terça-feira. Ganhou uma camisa no Jogada de Fé, o João Fábio da Liga de São Caetano que trouxe presente ao Robinho. E ele se diz santista, mas eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Para quem não sabe, né? Todas as terças-feiras, Leandro, às 10 horas. Jogada de Fé, 10 da noite, programa de esporte. Ao vivo aqui, né? Ao vivo, junto com o Rogério Garruti e o Alexandre Arkansas. Estão ao vivo aí. Certo, Leandro. Então você definiu sobre quando uma raça se acha superior quando alguém que é membro de uma raça se acha superior ao outro, claro, né? Que é membro de uma outra raça, ele vai assumir com certeza um comportamento racista. Certo. E hoje em dia, né, Leandro, qualquer coisa que a gente faz, né, uma próxima pergunta, pode estourar aí na internet em questão de segundos, né? Então, o Leandro Fernandes falou alguma coisa, daqui a pouco está bombando na internet aí. E teve um fato de uma jornalista de Brasília, né, que aconteceu aí, você comentou, que estava nas redes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse fato aí, sobre essa jornalista lá em Brasília. Sim. Leandro, nos últimos dias, uma jornalista de Brasília, chamada Cristiane Damasceno, parece que o sobrenome é esse,
ela é do Distrito Federal de Brasília, ela postou uma foto sua. Ela é uma moça negra e ela postou uma foto no Facebook e por conta disso ela recebeu muitas mensagens, inclusive mensagens, penso que é uma minoria, tá? Mas inclusive mensagens racistas, mensagens pesadas, Leandro, a ponto de algumas pessoas escreverem o seguinte, ó, uma delas: quem deixou essa macaca sair do zoológico? Escreveram no Facebook. Uma outra mensagem: macaca feia, e um palavrão na frente, né, que eu não vou reproduzir. Uma outra mensagem: escrava. Uma outra mensagem: sorriso de, um outro palavrão. E uma outra mensagem: kkkk, né, alguém tirando sarro, modelo da senzala, só se for. Leandro, então, mensagens pesadíssimas. Depois é claro que ela recebeu um monte de mensagens, muitas mensagens apoiando, dando palavras de conforto a ela, de consolo. Inclusive ela escreveu depois uma mensagem agradecendo, dizendo que gostaria de abraçar todo mundo que estava ali lutando, pregando contra o racismo. Ela agradeceu todo mundo, gostaria de abraçar todo mundo. Ela disse: eu sei que é impossível, mas eu gostaria. Mas, Leandro, eu quero destacar o seguinte: ela foi vítima de racismo no Facebook. Então, essa jornalista Cristiane Damasceno, de Brasília. Leandro, então a gente percebe que o racismo ainda existe no Brasil. Existe também fora do Brasil. A gente vê nos Estados Unidos, vez por outra, protestos, e os Estados Unidos mesmo está vivendo uma crise nesse sentido. Um policial há pouco tempo, branco, matou um jovem negro e os Estados Unidos está em crise também no tocante ao racismo. Mas lembrando, Leandro, que o racismo, quando nós falamos de racismo, a gente lembra já da causa do negro, da pele negra, etc. Mas não, existem racismo também, além dessa questão cor da pele. Existem outros tipos de racismo também. Mas nós estamos destacando o racismo contra o negro por conta desse fato que aconteceu em Brasília. E existe diferença, Leandro, entre raça e etnia? Leandro, alguns teóricos estabelecem diferença entre raça e etnia. Segundo alguns teóricos e alguns dicionários, raça está mais ligada à cor da pele, ao cabelo, ao formato do rosto, etc. A raça, então, a gente percebe que está mais ligada, relacionada ao físico, à questão física. Agora, etnia, segundo alguns estudiosos, etnia indica questões culturais, tradições, religiões, etc. Então eu percebo que raça, segundo alguns estudiosos, está ligada ao físico, a uma questão física, e etnia está ligada a uma questão mais cultural, mais externa, uma questão de tradição, de religião, de língua, de costumes, etc. Lembrando, Leandro, que alguns vão questionar também, alguns vão dizer que, em se tratando só de raça, falando só de raça, alguns vão dizer que não existe esse negócio de raças, não existe raças no plural, existe raça humana, e todos nós fazemos parte da mesma raça. Mas, para a gente discutir sobre racismo, a gente acaba falando de raças no plural. Tá certo. E como nós estamos aqui no programa, né, Leandro, Bíblia para as Nações, então vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Sim. Nesse livro, né, a Bíblia Sagrada, nós encontramos alguma espécie de racismo, assim, na Bíblia? Há racismos, ou racismo, né, na Bíblia? Leandro, alguém vai dizer para nós que nem todo preconceito está ligado ao racismo. Agora, todo racismo é preconceituoso, né? Nem todo preconceituoso é racista, mas todo racista é preconceituoso. A gente vê algumas atitudes preconceituosas na Bíblia,
E a gente vê também, por assim dizer, atitudes racistas, Leandro. Por exemplo, se nós olharmos a Bíblia com carinho, a gente vai perceber que Pedro, por exemplo, no capítulo 10 do livro chamado Atos dos Apóstolos, um livro que fala principalmente, sobretudo, sobre o início da igreja, né? Fala sobre a história da igreja no seu início, quando a igreja ainda era um embrião. E a gente vê Pedro no capítulo 10 pregando para pessoas não judias, pessoas fora do judaísmo, e alguns judeus cristãos ou cristãos judeus criticando Pedro no capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então a gente vê, Leandro, a gente vê atitudes preconceituosas na Bíblia, preconceituosas, e por vezes a gente vê alguns comportamentos racistas, neste caso não por parte de Pedro, mas por parte de alguns. Então a gente vê, Leandro, a gente vê algumas pessoas se considerando mais do que outras na Bíblia, por causa da sua descendência, por causa da sua linhagem. Eu não posso analisar. Mas a gente vê na Bíblia o que a gente vê hoje, né? No dia a dia, né? O que a gente vê hoje no dia a dia. Há pessoas que agem como se fossem melhores do que outras no dia a dia. Isso acontece aqui, na América do Sul, isso acontece no Brasil, na América do Sul, isso acontece na América do Norte, isso acontece na Ásia, isso acontece na Oceania. Eu penso que em todos os lugares a gente vê algumas atitudes racistas na Bíblia, sim, Leandro, sem dúvida. Tá certo. É bom que a Bíblia não esconde nada, né, Leandro? Então ela é um livro da verdade, né? É um livro da verdade, então o apóstolo Paulo diz, né? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então ela vem, por isso que cada vez mais ela merece crédito, não é isso, Merece crédito. E para não ficar tão frustrado assim, Leandro, com a minha explicação, quando Pedro ele resolve explicar para aqueles preconceituosos o que ele fez no capítulo 10 de Atos, evangelizando pessoas fora do judaísmo, fora daquele mundinho judaico, porque o mundo é muito mais amplo do que isso, né? Aí Pedro teve um debate ferrenho com alguns preconceituosos e alguns mais radicais eu chamo de racistas, sim. E no meio, Leandro, no meio cristão, né? Cristão tanto católicos ou evangélicos, enfim, cristão em geral, nós podemos encontrar isso? Será que existe racismo no meio cristão? Leandro, há racismo sim. Eu penso que onde há pessoas, é possível que haja atitudes racistas. Então, no meio cristão, há pessoas, graças a Deus por isso, né? E a igreja ela é formada por gente, graças a Deus por isso. Então, há racismo, sim, em alguns grupos, porque há pessoas ali. Então, a gente percebe que há racismo no nosso meio, sim. Eu já presenciei pessoas tomando algumas atitudes racistas, agindo com racismo, agindo como se fossem superiores a outras. Até com as piadinhas a gente percebe no nosso meio cristão também. Eu quero acreditar e louvar a Deus por isso. Penso que é uma minoria no meio cristão. Mas há racistas no nosso meio, sim. E quando eu digo cristãos, eu estou falando de cristãos nominais. Agora, na sua essência, um cristão racista, ele pode ser racista, cristão nunca, né, Leandro? É verdade, isso que eu ia falar agora. Se é racista, não vai ser cristão, se é cristão, nunca vai ser racista. E se um dia o cara foi racista e se passar a seguir o Cristo, se tornar um cristão de verdade, se ele se converter dos seus maus caminhos, ele vai deixar de ser racista, vai passar por uma transformação e vai até pregar contra o racismo, vai ser um ativista. Mas no nosso meio, há sim, entre os cristãos nominais, há atitudes racistas, mas eu quero acreditar que é uma minoria, mas há sim, e isso tem que ser pregado, Leandro, tem que ser falado, e nós devemos bater pesado contra essa mensagem diabólica, isso aí, né? Que é o racismo. E bem colocado isso aí, cristãos nominais, ou seja, nominais. Só tem o nome, mas não tem a essência. Não conheceram o Cristo, Leandro. Ainda... Porque você sabe, né, Leandro? Na verdade, eu falo, você sabe, eu posso te envolver aqui no meu pensamento. Então, vou mudar meu termo, né, Leandro? É sabido por muitos que há muitos cristãos que de cristãos não tem nada, né? É só no nome, né? Só na aparência. Mas é cristão na aparência,
mas anticristo na essência, nas atitudes. Então, se é cristão, nunca vai ser racista. Se é racista, não é cristão ainda, pelo menos. Tá certo. A gente poderia ir mais longe, né? Mas vamos outro debate, né? Vamos lá. Né, o Cristo, né? Porque os que são cristãos é aqueles que seguem a Cristo, né? Verdadeiramente. E o Cristo, Jesus, né? Ele pregou contra o racismo em algum momento na Bíblia que ele fala sobre esse assunto? Leandro, ele pregou o evangelho, né? Jesus, qual era a mensagem de Jesus? Era o evangelho. E o que ele falava? Eu dizia para os alunos ontem de teologia, numa reflexão, Leandro, ontem quarta-feira, lá na igreja ASEMI, lá do Jardim da Conquista, Zona Leste de São Paulo, quero mandar um abraço para todas as pessoas do curso. Leandro, é o seguinte, Jesus ele pregava o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é Jesus. Jesus ele pregava sobre ele mesmo, ele falava dele. E ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo ele a verdade, Leandro, então quando ele pregava a verdade, ele tocava em tudo quanto era mentira, né? Ou seja, como a mensagem dele é libertadora, o Elton nos avisa sobre o tempo. Obrigado, Elton. Como a mensagem dele é libertadora, ele pregava contra tudo aquilo que nos escraviza. Então ele batia pesado contra o racismo também, claro. Quando ele disse... Não pegava leve. Não, de maneira nenhuma. João capítulo 3, versículo 16, ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo. Inclui todas as raças. Ele prega contra o racismo. Né? E um outro texto também, Leandro, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz a Bíblia que ele comprou para si, comprou para Deus, com o seu sangue. Jesus comprou com o seu sangue para Deus. De todas as gentes, de todos os povos, de todas as línguas, raças, tribos. Apocalipse 5:9. Então essa mensagem contra o racismo é pesada. Jesus é tudo de bom. É isso aí, Leandro. Antes que a gente já está para encerrar, você ficou de mandar um abraço para um amigo seu. Você sempre me lembra. Nome de jogador, cara. E o nome dele é forte, hein? O Elton vai gostar desse nome e o Robinho também. O nome dele é Neymar. Eu conheço o Neymar pessoalmente. Eu encontrei meu amigo hoje, que o pai dele ainda mora perto da gente em Santo André. Ele mudou para Peruíbe porque ele é professor de sociologia, está dando aula lá. Nós nos encontramos hoje, um beijão no coração do meu amigo Neymar e o seu irmão, que também é simpaticíssimo, a exemplo do Neymar, o Murilo. Um beijão no coração dessas duas criaturas de Deus. É isso aí, Leandro. Agora, para a gente encerrar, né, já dei um abração a todos que estão nos assistindo aí, né? Para nós encerrarmos, eu queria que você respondesse o tema, Leandro, a pergunta tema de hoje, e já deixasse uma mensagem aí para a gente no final, junto com a resposta, né? Então, para nós encerrarmos, Leandro, há racismo no Brasil? Leandro, antes de eu falar sobre esse ponto, aliás, já falando desse ponto, eu quero levantar alguns dados rapidinho, que estamos caminhando para o final. Um estudo divulgado, Leandro, em novembro de 2013, há 2 anos atrás, 1 ano e pouco, pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que um trabalhador negro recebe, em média, um salário 36,1% menor do que um não negro, independentemente da região onde mora ou de sua escolaridade. E um outro estudo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em janeiro de 2014, há 1 ano e pouco atrás, apontou que os trabalhadores negros ganharam menos que os brancos em 2013. Então, a gente percebe que através desses dados... Já dá para ter a resposta. Já, né? A gente tem uma dica, pelo menos um caminho bem andado aí, né, Leandro? Mais da metade do caminho já está andado. Leandro, então eu acredito que há racismo no Brasil, sim. Às vezes numa conversa mais corriqueira, Leandro, mais corriqueira. Tem gente que fala, mas é brincadeira, é tudo brincadeira. Mas a gente sabe o que é brincadeira, principalmente com as pessoas que nós temos intimidade. A gente sabe o que é brincadeira e o que não é. E também dizem por aí, alguns dizem, acredito que vale a pena a gente pensar, que é brincando que muitas vezes falamos a verdade. Aquilo que a gente não tem coragem de falar seriamente, a gente fala brincando. Então, até nas nossas piadas, até nas nossas conversas, a gente, vez por outra, a gente insere frases de racismo. E na cabeça de alguns, Leandro, eu acredito que até acontecem atitudes racistas
de uma forma inconsciente. Alguns agem, ou melhor, com racismo, até aquele racismo inconsciente. Como assim inconsciente? Nós fomos treinados, Leandro, aprendemos algumas coisas e às vezes tomamos algumas atitudes racistas, não só em relação aos negros, contra os negros, mas cometemos outros tipos de racismo, outros tipos de racismo. E não é bom que seja assim, Leandro, não é bom que seja assim. Então eu quero deixar uma dica às pessoas, quero dizer a todos que nós devemos ler os evangelhos, nós devemos não, é bom que não devemos nada, somos livres. Mas eu dou uma dica, leia os evangelhos, leia a biografia de Jesus. Se você conhece cristão, entre aspas, aquele que se diz cristão, mas é racista, não olhe para ele, não tenha ele como um exemplo, ele não nos representa, ele não é cristão de verdade, ele precisa conhecer o Cristo do evangelho. E converse com as pessoas, se relacione com as pessoas que você perceberá que, na essência, nós somos todos iguais. E eu termino dizendo uma frase que vai contra o racismo, que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até domingo, 4 horas da tarde, repeteco, repetição desse programa. Valeu, Elton, valeu, Robinho, valeu, Xará, que Deus abençoe a todos. Amém, Leandro. Tchau, tchau. Valeu, mano. Abraço. Sem racismo. Mano. Sem racismo.